Então, só para apresentar o início da gravação, essa é uma aula de exercícios e a gente vai resolver hoje a primeira parte é resolver esses exercícios que foi da semana passada, que é a lista 2, quer dizer, exercício 2. Tá? O tema desse exercício 2 foi quantidade da informação, né, teoria da informação e bom, acho que basicamente era isso, né? Eu não sei se tinha codificação também. Acho que tem um pouco de codificação. Então tá bom. A ideia é resolver essa lista com pelo menos 5 exercícios, né? E depois, na segunda parte dessa aula, a gente vai colocar, vai fazer os dois exercícios principais da lista dessa semana. A gente não vai resolver diretamente a lista, mas refazer, né, os dois exercícios, tá? Um acho que era agora é me foge. Eu acho que a codificação Shannon Fanon e a outra era do Huffman. Acho que é isso, né? Podem confirmar, mas acho que é isso. Tá bom. Então vamos rapidamente esse primeiro exercício. Primeiro exercício, deixa eu ler rapidamente. Uma caixa alienígena com o número 17 gravado na tampa foi entregue a um grupo de cientistas. Né? Ao abrir a caixa, encontraram 15 objetos idênticos. Ou seja, o alienígena usava a representação 17, referindo a 15 unidades. Bom, considerando que o alienígena tem um formato humanoide, ou seja, tem braços e pernas e dedos, né? Quantos dedos ele tem nas duas mãos somadas, né? Ou seja, a pergunta é qual a base do sistema de numeração usado pelo alienígena? Tá? A gente sabe que, de maneira geral, né? Aliás, de maneira geral, é uma palavra forte, né? É, nosso exemplo, né? A nossa base é 10, porque temos 10 dedos nas mãos, não é isso? Então a pergunta é, como é que a gente calcula isso aqui, né? Como é que qual a base desse sistema de numeração? Como é que a gente chega na resposta? Bom, antes de eu resolver, uma chance para vocês, né? Como é que vocês resolveram isso? 5 pessoas. Chutaram? Eu chutei, eu não consegui resolver, não. Vamos usar o raciocínio. Vocês entenderam pelo menos o problema, né? Você tem bases, tem uma base, né? Você conhece várias bases, né? Tem uma base e a partir do qual você tem uma representação diferente, né? Usando o mesmo esquema, a mesma lógica, né? Ok? Então, se você tem um sistema decimal, 15, né? Quer dizer, 1/5 seria a representação da quantidade 15. Não é isso? Agora, qual seria a base, né, desse alienígena, né, para colocar o 17, né, para representar 15 unidades? A base 10 não, né? Porque se fosse base 10 seria 15 mesmo, né? Tá? Apareceria 1/5 na tampa, né? Em vez de, porque você tem 15 unidades dentro. Bom, como é um número maior, uma primeira dica, né? A representação que é 1/7, ela é maior do que a quantidade de coisas que está lá dentro, certo? Provavelmente, portanto, a base deverá ser menor que 10. Dá para entender isso ou não? Né? Por exemplo, se você faz 15 unidades representando a base 2, que número que dá? Né? 15 na base 2. É uma base binária, né? Então, de cara, você tem, para representar 15, você precisa de 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, né? 2 elevado a 4 dá 16 valores diferentes, né? Então, para fazer o valor 15, teria que ter 1, 1, 1, 1. Quer dizer, seriam 4 casas decimais, todas com 1. Vocês entenderam ou não? Lembram, né? Como é que é o valor 15? O 0 seria 0000, né? O 1 seria 0001 e assim por diante, não é isso? O 2 seria 0010, não é isso? Tá lembrando? Né? Então, se o número
por exemplo, então o número resultante para 15 em base binária é um número que tem 4 casas, né? Tem 4, 1, 1, 1, 1, 1. Portanto, é um número maior. Então, basicamente, é isso, né? Se a base é menor que 10, ele vai dar um número maior que o 15, no caso, né? Que está representando. Então, a primeira dica é que vai ser uma base menor do que 10, tá? Mas como é que seria essa base, né? Como é que chegaria nessa base de uma forma geral, né? Na verdade, o mais fácil seria usar o logaritmo, né? Da mesma forma que foi usado para 15, você reduz um logaritmo e fica testando, né, várias possibilidades, né, se for um número. Mas aí, vamos tentar usar um pouco de intuição nesse caso, tá? 15 objeto, representação 1, 7. De cara, eu sei que está usando de cara, né? Eu sei que está usando o 7, tá? O número 7. Portanto, eu sei que pelo menos vai ter que ter uma base acima de 7. Tudo bem? Deu para entender? Deu para entender, né? Porque se a base for menor que 7, o 7 não poderia ter aparecido, né? Então, você sabe que é menos que 10 e mais do que 7. Então, dada essa lista que está ali, né? Eu estaria que fosse 8. Uma base 8. Então, como é que seria a base 8? Né? Na base 8, o 1 na base 8 significa que você tem uma quantidade de 8, né? Porque, na verdade, ele vai de 0 a 7 e vira, né? Na casa seguinte. Não é isso? Como é que você faz uma contagem numa base 3, por exemplo? Você vai 0, 1, 2. O próximo número numa base 3 é o 0, não é isso? É 0, 1, 2, 0 de novo, né? E aí vai 1 na casa seguinte, certo? Sistema de numeração. Se vai 1 na casa seguinte, esse 1 na casa seguinte significa que ele representa, deu uma volta inteira do lado de cá, não é isso? Na base das unidades. Após uma volta inteira, ele acrescenta 1 na casa seguinte, certo? Nessa lógica de contagem. Então, se ter uma base 8, o 1 aqui, né, na casa de dezenas aqui, o 1 ali, significa que teve 8, né, virou de 0 a 7, ou seja, teve uma contagem até 8, pelo menos. Okay? Se fosse 2, seria 2 vezes 8, seria 16. Tá? No caso, então tem 8. Né? O 1 lá, do 1, 17, né, significa que teve um 8, né, se você usa a base 8. Tá? Aí você tem 8 mais 7 na unidade, dá 15. Tá certo? A resposta certa, portanto, é a primeira, né, o A, que base é 8. Todo mundo entendeu ou não? Dúvidas? Vocês entenderam a lógica? É muito simples, na verdade. É um sistema de numeração. Tá? Professor, Oi, diga. mas como que a gente ia saber que o 7 é o teto do conjunto numérico? Não dá para saber, tá? Mas tem pelo menos 7, né? É isso que eu quis dizer. Então não podia ser 4 nem 6. Porque 4 ou 6, o teto seria o 4 e o teto seria 6, né? Na verdade é 1 menos, né? O teto seria 5 e no caso do base 4, o teto seria 3. Tudo bem? Então é acima se tem o 7, é porque tem a base acima de 8. Então podia ser 10, podia ser 12, podia ser 16, assim por diante. Não sei se vocês entenderam. Tudo bem? O fato de ter um 7 significa que é isso. Isso, a resolução está certa, Flávio. O 15, na base 8, na verdade, é 1 vezes 8 mais 0. Cadê? Deixa eu ver se eu escrevo aqui. Escrever no chat. A resolução está quase certa, Flávia. Só falta a base 8, tá? Então, 15 aqui. Opa. 1 vezes
tá certo, é x elevado a 1, tá certo. A equação tá certa. Aí você põe o 8 aqui, se você usar a base 8, você tem 1, não é vezes, é x, né? Professora, era para estar mostrando alguma coisa pra gente? Só uma dúvida. Oi, desculpe. Era para estar mostrando alguma coisa pra gente? Não, no caso. Mostrar? Não entendi a pergunta. A conta que você está fazendo era para estar mostrando aqui? Ah, está escrevendo. Eu estou resolvendo. Ah, tá, perdão. Aqui, foi mal. 7, isso, 7 vezes 8, aqui é a base, tá? Vezes 8 elevado a 0. É isso. Não é isso? Essa é uma prova, né, da resposta. Ele fez a conta certa, calcular o x. Só que resolver essa equação aqui, deixa eu ver isso aqui. Ó, isso aqui é numérico, né? Tá? Desculpe, não sei se vocês viram. Uma outra forma de resolver, né, pegando a equação do nosso colega, a partir dessa equação é isolar o x. Tá? Isso aqui seria igual ao quê? Seria x elevado a 0 é 1, né? É isso? Dá direto isso aqui. Sete vezes. Certo? Estão acompanhando ou não? X elevado a 1 é x mesmo, né? Então, seria 15 igual a x mais 7. Certo? Portanto, x é igual a... vai dar negativo. Não, tá certo. É 15 menos 7 igual a 8. Pronto, é isso. É uma forma de resolver por equação. Você pode explicar de novo? O, Bom, como é que você fez? agradecer o Flávio que fez a resolução da equação. Você que pegou, Flávio? Ele começa com essa equação aqui. Porque essa é a definição de base, né? Deixa eu voltar isso aqui para ficar mais claro. Vou voltar isso aqui. Tá. Essa equação é a base, tá? O x é base. Esse x aqui não é vezes, é base. Então, maneira geral, né? A forma geral é a seguinte: unidades, representação é igual a, vamos supor, uma base qualquer. Vamos supor que seja 24, não, 23. Sei lá. Vou usar só um número diferente, né? Não, vamos usar 3 casas, vamos usar. Vamos usar. Um pouquinho só de paciência, viu, gente? O teclado aqui não está ajudando muito. Elevado a 1 mais fiz uma equação genérica aqui, né, onde você tem
2 tem uma unidade como esse, que são valores, né? Tá? E depois, como outro parâmetro, tá? NMP são as casas, né? No caso, como são duas casas, é o 1 e o 7. Tá aqui, o NP, tá? Esse é o caso genérico onde você tem 3 casas. Ah, tá, entendi. Tá? Obrigada. A base é elevada, tá vendo? A base é elevada ao quadrado, elevada à primeira e elevada a zero. Essas casas 0, 1, elevado a 2, elevado a 1, elevado a 0, representam as casas, né? Das centenas, dezenas de unidade. Então, é por isso que está o NMP nesta ordem, né? Então, e o X é uma base geral, tá? É uma base qualquer. Então, pode ser até uma base de número estranho, por exemplo, 5, né? Tá? Uma base 5 não é estranho, mas é 5 elevado ao quadrado, 5 elevado a 1 e 5 elevado a 0, né? Tá? 5 elevado a 0 é 1, né? Então, dá para reduzir isso, tá? Simplificando a equação, fica uma coisa desse tipo aqui. No caso geral, né? Aqui isso aqui, o 0 aqui é 1. Que é isso. Aqui virou uma equação de segundo grau, é mais complicado de resolver, né? Mas dá para isolar o x, né? Tá? Unidade é quantidade de valor. Então aqui ficaria 15 unidades, né? No caso do nosso exemplo, tá? Seria 15 unidades. O m é igual a 1, o n igual a 0, né? O m igual a 1 e o p igual a 7. Tá certo? Nesse exemplo aqui, nesse primeiro exercício, Entendi. unidade igual a 15. N igual a 0, né? Porque não tem. Desculpe. Vamos lá. Igual a 1. E P igual a 7. Tá bom? E assim a gente resolve. Essa é uma forma mais geral, né? Mas dá para resolver usando só o bom senso, né? Aquilo que eu falei. O número era, como 17 é um número muito próximo do 15, eu chutaria realmente que alguma coisa, alguma base bem próxima a 10. Podia ser 11 ou 12. Não é 11 nem 12 porque de cara você tem uma representação, que é um 7, maior que um 5. Então eu sabia que seria uma base menor que 10. E maior que 10, menor que 10 e maior que 7, né? Ou maior que 8, na verdade. Então, por eliminação, só sobraria a opção A. Tudo bem? Não sei se está ajudando, está ficando mais confuso. Pra mim ajudou bastante, na verdade. Professor, Oi? a lógica então é que pelo 17 ser maior que o 15, a base tinha que ser menor que o 10. Sim. Ah, tá. Faz E, sentido. e teria que ser maior que o 8, né? Porque é por causa do 7. Tá? Eu não conseguiria colocar um Ah, 7 se a tá. base é Era menor que menor, isso. né? É menor que isso. Tá? Mas o Flávio colocou uma equação geral, né? Que é essa equação que está aí, que vocês viram. Tá? E é uma equação de conversão em geral, tá? Tanto de base para unidade como da unidade para base. Tá? Talvez seja interessante realmente fazer uma lista, né, com esses exercícios de conversão de base. Apesar de que o nosso objetivo não é fazer não é cansar muito vocês. O objetivo mais importante realmente nessa disciplina, né, de natureza da informação foi mostrar que uma coisa é valor, né? 5 maçãs são 5 maçãs, né? Tá? Independente da base que você utiliza, a forma de representar isso, essa forma de representação, independente da base dele, ele continua sendo 5, né? 5 valores, né? E que esses valores, usando
diferentes bases, eu consigo fazer as operações de soma, subtração, como fosse uma conta qualquer, usando a aritmética clássica. Tá? Essa é a lição mais importante. Tá? O resto, acho que você tem especialista em matemática para resolver essas contas aí. Certo? Bom, a segunda questão é um processo de digitalização de um sinal analógico. Cada amostra é convertida em 250 níveis de intervalos fixos e constantes, ou seja, escala linear. Diferente de uma escala, por exemplo, para conversão de áudio, por exemplo, com uma faixa dinâmica muito grande, quer dizer, desde som baixo até uma som de alta intensidade, uma escala de valores muito grandes, normalmente não se usa intervalos fixos, tá? Intervalos fixos de conversão. Tá? Então, ele pega intervalos de tamanhos diferentes, né? Ele usa uma escala logarítmica. Tá? 250 níveis de intervalos fixos e constantes, considerando a taxa de variação do sinal analógico está limitada entre mais e menos 5, determina o erro máximo de quantização desse processo. Tá? Então, o que seria erro de quantização, por definição? Né? É o erro de você fazer a conversão entre o analógico e o digital em termos de valor. Né? Você tem dois tipos de erros, né? O erro de quantização e o erro de amostragem. O erro de amostragem é quando o intervalo, né, de leitura no tempo, no domínio do tempo, né, ele é maior do que o sinal, a variação do sinal. Aí gera erro, né? O sinal está variando mais rápido do que a sua própria amostra. Então, isso significa que você está perdendo informação, né, entre uma amostra e outra. Portanto, o que tem que fazer? Tem que fazer uma amostragem mais frequente para poder pegar, capturar essas variações. Isso é intuitivo, mas dá para entender, né? O Shannon e o Nikes, né, propuseram, inclusive provaram isso, né, dizendo que chama-se critério de Nikes, né, que é para você capturar as variações de sinais, né, sem ter o erro de amostragem, para você poder recuperar a informação original, você teria que ter pelo menos o dobro da amostragem da variação do sinal. Né? Então, se o sinal varia numa certa frequência x, eu teria que dobrar, né, ter 2x de amostragem para poder garantir que eu capture essa variação. Isso tem sentido, né? Tá bom? Deu para perceber, né? Se você tem uma variação, né, de x, né, de intervalo x, né, eu tenho que pegar pelo menos o dobro, né? 2x, né? X, no tempo é x sobre 2, né? Tá? Pegar dois pontos pelo menos para poder pegar essa variação. Esse é o critério de Nyquist, chamado critério de Nyquist, para saber reduzir o erro de amostragem. Agora, para quantização, erro de quantização, é a conversão, erro de conversão da intensidade. Tá? Então, qual que seria o erro aqui, na verdade? Então, vamos ver. O erro máximo possível é justamente o intervalo, né? Tá? Então, eu peguei a faixa de variação e dividi em pedacinhos. Né? Qual que é o erro máximo? É esse próprio pedaço. Né? Ou seja, essa é a variação máxima que eu vou perder. Então, no pior caso, eu peguei esse intervalozinho, o sinal que eu li, né, estava bem no limite disso aqui, né, limite inferior, por exemplo, mas eu calculei que o valor caiu nessa faixa, portanto, ele vai variar desse mínimo até esse máximo aqui. Então, o erro máximo é justamente esse intervalo. Todo mundo entendeu ou não? Esse é um conceito básico, né, de que seria o erro. Se eu estou convertendo tudo em pedacinhos e fazendo com que o sinal caia nesses pedacinhos, qual que seria o erro máximo? O erro máximo é justamente esse próprio pedaço que está aqui. Eu estou usando como separador, né, o delimitador dos meus intervalos. O meu próprio intervalo é o erro. Todo mundo entendeu? Dúvidas? A questão basicamente é como calcular esse intervalo, né? Então, se varia entre mais 5 e menos 5, portanto, a diferença, a variação é 10, certo? A variação total, né, do sinal é 10. Eu não coloquei a unidade aqui, mas mesmo que seja volts, né? São 10 volts, por exemplo, ou 10, que tem mais 5 e menos 5. E dentro dessa faixa,
foi convertido em 250 níveis diferentes. Então, é 10 dividido por 250, né? Qual o valor de cada pedacinho? Tá? É 10, que é a faixa toda, né? Dividido em 250. Tá? Se você fizer a conta direitinho, quanto que dá 10 dividido por 250? Cabeça deu quanto? Ah, muito bem. Já fez a conta de cabeça? Tá bom, né? Tá? No fundo é assim, né? 10 dividido por 250 é igual a 1 dividido por 25, né? 1 sobre 25 é um quarto, né? Na verdade, né? Na verdade, um quarto não, é 1,25 avos, né? É 100 dividido por... 100... Invertendo dá 4, 0,04. Tá certo? Tá, bom, tem um lance do truque da variação, né? Você tem que entender que você tem que considerar não só o mais 5, mas também entre mais 5 e menos 5, para dar o 10. Que mais? E tem o conceito de erro máximo, né? Que é justamente o próprio intervalo. Tá? Então, esse na verdade é um exercício para ver a compreensão do conceito. Não é tanto para fazer a conta, não. Tudo bem? Podemos avançar? Bom, a terceira questão é, supondo um dado não viciado com apenas um das 6 faces contendo o número 1, as demais lisas, qual a entropia total do dado? Vai ser fácil, né? São 6 lados, portanto a probabilidade de cair é 1/6 de cada lado, só que apenas um deles está identificado com 1, né? Tá? Então, tem o lado o 1 tem 1/6 de probabilidade e o liso tem... Ah, tá. Já esqueci. Bom, o resto é fácil, né? Mas é 1 e os demais são faces lisas, né? Então, o 1 tem 1/6 e o lado liso tem 5/6. E aí é só calcular a entropia, né? Acho que não é muito difícil. Bem que de cabeça é meio complicado, né? Calcular isso. Você tem que somar dois termos, né? 1/5, não, desculpe, 1/6 log de 6, log de 6 na base 2, mais 5/6 vezes log de 5 na base 2, é isso? Não, esqueci, já é uma conta desse tipo. Dúvidas? Tranquilo, né? Isso acho que não é problema, né? Eu usar a fórmula do Shannon direto, a entropia, né? Apenas com dois termos, com duas probabilidades. Podemos avançar? Bom, ok. A quarta questão, deixa eu levantar. Uma fonte emite um de 4 símbolos, S1, S2, S3, tá? São 4. Essas são as probabilidades diferentes, meio, 1/4, 1/8, 1/8. Na verdade, a soma disso aqui tem que dar 1, certo? Os símbolos sucessivos emitidos pela fonte são estatisticamente independentes, tá? Ok. Isso significa que não há uma relação entre eles, né? Calculem a quantidade de informação. Isso aqui é direto também, tá? É só fazer as contas. Tá? Log meio, log de 2 de 2 mais que é um oitavo, né? Então, o outro termo seria 1/4, né? Vezes log de 4 na base 2 e 1/8, não, na verdade 2 vezes 1/8 log de 8 na base 2, tá certo? Então, aqui 1/8 log de 2, log de 8 na base 2 dá 3, né? Então, 3 vezes 2, né? Dividido por 8. É isso? Não. É 1/4 vezes... 3/4, desculpe. 3/4 aqui. Aqui, esses dois termos vai dar 3/4. Esse termo aqui vai ser 2, né? Log de 4 na base de 2 dá 2.
vezes 1/4 vai dar meio. Meio mais meio vai dar inteiro. Então vai dar 1 inteiro aqui e vai dar 3/4 aqui. Então vai dar 1,3/4, 0,75. Então isso aqui, ó, é a resposta é 1,75. Tá bom? Fácil, né? Esses dois são semelhantes, tá? Quinta questão. Dado um sistema de codificação binário baseado em 3 bits, tamanho fixo. Tá. Então, essa já é uma questão de codificação. 3 bits, tamanho fixo. Portanto, tenho um espaço de 8, né? Tudo bem? Espaço de código, né? 2 elevado a 3, então dá 8. Determine na seguinte ordem. O espaço de código disponível. Portanto, é 8, primeira questão. Primeira item. A quantidade de informação que o código contém. Bom, a quantidade de informação, nós vimos por definição da entropia, que não depende só, né, dos eventos, depende da probabilidade dos eventos também, né? E a eficiência do código, né? A eficiência tem a ver com dado um espaço de código, né? Primeiro a informação, a quantidade de informação tem que caber, e a proporção da quantidade de informação dentro desse espaço que vai dar a eficiência do código. É realmente a aplicação direta dos conceitos. Alguma dúvida? Não. Então, a resposta da primeira é 8. Quantidade de informação que o código contém vai depender dos símbolos, né? Que vai depender da realidade. Ou seja, vai depender quantos elementos são, né? Se são 3 ou 4, quantos símbolos são, né? Nesse caso do quadro aqui foi 4 símbolos. E depende também da probabilidade, a respectiva probabilidade de cada um desses símbolos. Ou seja, depende dos símbolos, né? E depois, a eficiência do código vai depender, bom, da quantidade de informação, né? Basicamente. Tá? Porque a parte de espaço do código está fixo, né? O que vai variar vai ser a quantidade de informação. Então, essa quantidade de informação é que vai determinar a eficiência da codificação. Dúvidas? Esse é bem conceitual, né? Alguém tem dúvidas em relação a essas questões? Eu não. É fácil. Na hora eu não achei muito fácil na hora, mas agora eu achei fácil. Agora fez sentido na minha cabeça. Tá. Então vamos, nos próximos exercícios, acho que é importante manter a calma, né? É, Não é, às vezes assusta, né? Que essas opções meio numéricas, né? Mas no fundo, né? Depois que você vê, fica mais fácil mesmo. Mas eu concordo que às vezes assusta um pouco, tá? tá bom, obrigada. Mas não é muito difícil, não. Não tem intenção Vocês viram a resposta? Não tem nenhum truque aí, né? Sim, sim, sim. Não tem nenhuma pegadinha, não. A que eu mais que tinha ficado confusa mesmo era no do alienígena, que eu realmente não tinha conseguido Não, entender. a ideia foi escrever uma historinha, né? Para confundir mais vocês, né? Eu confundi bastante. Mas é um exercício de mudança de base só. Né? Ah, então tá bom. Tá ok? Que Ok. mais? Vamos fazer então agora conforme prometido, né? A parte do exercício de hoje, né? Quer dizer, dessa semana, que acho que pouca gente fez ainda, né? Não sei se vocês viram como tem mais conta para fazer, né? Cada exercício. Bom, o tempo é mínimo, mas na verdade foi reduzido para 3 exercícios só, né? Com os 2 últimos valendo mais pontos, tá bom? Então deixa eu só. O que eu tenho que fazer? Tem que desligar aqui. Não. Eu estou apresentando para a apresentação. Para a apresentação. E vamos colocar. Acho que tem que colocar uma aula, né? Do último aula. Algoritmo de codificação. Apresentar.
que aconteceu? Apareceu ou não? Apareceu. Apareceu a transparência? Apareceu, tá aparecendo aqui Legal. na aula. Então, não vou repetir isso aqui, porque eu vou repetir na aula mesmo, tá? Mas, cadê? É isso aqui. Codificação, tá? Então, esse é o exercício, um dos exercícios é alguma coisa desse tipo. Eu não sei quantos símbolos são, não lembro se eram 6 ou 7, né? Basicamente é colocar em ordem esses símbolos na ordem decrescente de probabilidade, tá? Então, símbolos, quantidade de símbolos e a sua probabilidade vai dar a quantidade de informação, né? Então, não sei se tinha exercício de calcular a eficiência, acho que não, acho que só tinha para calcular o código ideal, né? Ou então o código de um deles aqui, seria mais fácil, tá? Então, como é que a gente faz isso aqui? Tá? Só uma revisão rápida. Coloca primeiro em ordem. Isso aqui é codificação Shannon-Farman, tá? Coloca em ordem decrescente de probabilidade e tenta marcar, né? Tenta fazer essas divisões de uma forma equiprovável, ou seja, essa divisão tenta dividir em duas partes de metade cada um, tá? Então, nesse primeiro caso, o total da 1, né? Então, metade de cada lado é meio, né? 0,5 cada lado. Tá certo? É a melhor divisão possível, tá? Então, são valores são diferentes, né? Então, é meio que bater o olho e fazer a conta, né? Então, aqui a primeira divisão seria essa aqui, né? Entre o S2 e S3. Por quê, né? Porque aí vai ter, um lado vai ter 0,55 e outro lado vai ter 0,45. Certo? Dúvida aqui não. Esse é repetir esse processo aqui. Professor, Oi. no caso, você fala para colocar em ordem decrescente. Por exemplo, se o S3 fosse 0,25 e o S2 0,20, é só trocar o lugar deles. Isso, Tudo é só bem. trocar a ordem, não tem problema. O Tá S1 bem. é só um nome, né? O identificador. Então não tem Tá. problema você inverter essa ordem. Por acaso, bom, não é por acaso, né? A gente acaba colocando na ordem já, né? De ordem e dá um nome de acordo com a ordem. Mas realmente não tem problema nenhum, pode inverter. É Entendi, tá bom, importante, obrigada. para poder fazer realmente esse algoritmo, o importante primeiro é fazer uma lista decrescente, né? De probabilidades. Uhum. Tá bom? E aqui, esse é o primeiro nível, então, o primeiro passo, né? A gente chamou de passo, mas na verdade é o primeiro nível, está aqui, essa divisão. E aí, aqui, tanto faz se você atribuir 1 ou 0, mas uma vez que você atribui, você tem que manter esse mesmo critério ao longo de todo o processo, tá? Então, se o número de cima, né, eu estou atribuindo 0 e 1 aqui, você não vai inverter depois, não, né? Você tem que continuar o mesmo critério ao longo de todos os passos aqui, tá bom? Então, a primeira divisão, foi feita essa divisão aqui, nesse ponto entre S2 e S3, e o que está acima foi dado o 0, né? É binário, então é 0, e o resto com 1, tá? Segundo passo, né? Ele tem que continuar, porque ainda tem elementos a serem divididos. Aqui uma divisão bem fácil, né? Só tem dois elementos, então você dividir eles em dois, atribui o primeiro com 0 e o segundo com 1. Tudo bem? E aqui morre, né? E aí não tem mais o que dividir. Aqui embaixo, né, você tem aqui, sobrou 4 elementos, né, com o mesmo indicador 1, né, para o primeiro número, código 1 para o primeiro passo, né, primeiro nível. Onde seria a melhor divisão entre esses 4 aqui? Né? Você tem 3 opções. Né? E aí, como você sabe que o total aqui é 45, né, aqui a melhor divisão seria aqui mesmo, né, tá? Entre o S3 e o S4. Tá? E aí você tem aqui 0,20 de um lado e 0,25 do outro lado. Se eu escolho esse ponto aqui como divisão, você teria 0,32 de um lado e 0,13 do outro, né? Seria um desequilíbrio maior. Tá? Então, para manter um equilíbrio, né, quer dizer, o mais equiprovável possível,
A melhor divisão, então, seria aqui. 0,20 e 0,25 aqui. Então, é essa divisão aqui no segundo nível, né? No segundo passo. Adotando o mesmo critério, o 0, né, no primeiro e o 1 nos demais. Estão entendendo ou não? Tranquilo? Sim. Tá tranquilo, né? Essa lógica que está sendo repetida aqui até o fim. Então, novamente, sobra esses três aqui, né? Nesse terceiro nível. E aí, essa divisão, né? Aqui é mais fácil, né? 0,12 um e 0,13 do outro, né? Você escolhe essa divisão, esse ponto como divisão entre esse 4 e esse 5, né? 0 para o 1 e 1 para os demais. E aí, no último, é mais fácil, né? Você divide meio a meio, tá? 0 para um e 1 para outro. Código, no fim, é só seguir essa linha que está aqui, né? O S6 fica com 1, 1, 1, 1, né? O S5 fica com 1, 1, 1, 0 e assim por diante, né? Onde S1 é o 0, 0, tá bom? É montar essa tabela, né? Essa tabelinha, e aí você tem todos os códigos, né? Usando a codificação Shannon-Fan. Bom? Dúvidas nenhuma, né? No primeiro passo de novo, explicar a parte do 0 e do 1. É um critério, né? No passo 1, tá? Eu dividi aqui a metade, né? Metade do código vai ficar com 0 e metade do código vai ficar com 1. Tá? É a primeira divisão que houve, né? Separei em dois grupos. Um grupo vai ficar com identificador do primeiro nível, quer dizer, o primeiro dígito com 0 e o outro grupo vai ficar com o primeiro dígito 1. Tá? Então, essa é a primeira divisão. Agora, você tem que sempre adotar o mesmo critério, né? Tá? Primeiro o 0 e depois o 1, não importa, você pode inverter, né? Aqui você pode colocar o 1 aqui, 0 aqui. Mas aí, aqui, você vai ter que usar o mesmo critério. Você pode misturar os critérios, tá? Aqui é 1 e aqui é 0. Tudo bem? Então, você vai avançando esses passos até não ter como dividir mais. Até que cada um deles está, né, com um código próprio. Com essa divisão, sempre dividindo até chegar no último dois, você garante que cada um vai ter o seu número, né? Tem uma parte comum, claro. Esses dois aqui, por exemplo, foram indo juntos até o fim, né? Até o passo 4. Então, até os três passos anteriores, como estão todos do mesmo lado, do mesmo ramo, eles vão ficar com esses três com o mesmo identificador, quer dizer, os mesmos números, até o fim. E aí, no último passo, no último fim, vai ter uma divisãozinha onde cada um vai ficar com um dígito diferente. Tá? O quarto dígito, um vai ficar com 0, outro vai ficar com 1. Tá bom? É uma forma inteligente de você fazer a distribuição desses códigos aqui. E aí você tem esse resultado aqui. Tá? Para a própria lógica que foi aplicado, né? Como você está dividindo em grupos, de maior para o menor, então os primeiros, portanto, vão receber um código menor, né? Esses aqui, ó. A tendência nesse algoritmo é que os que têm maior probabilidade vão recebendo códigos mais curtos. Tá? Então, um exercício dessa lista, da lista de hoje, provavelmente vai ter um conjunto de S, né, de símbolos, e com as respectivas probabilidades, sei lá, qualquer valor, né? Tá? E vocês deverão montar essa tabela. É basicamente isso. Tranquilo? Sim. Né? Nenhuma dúvida, né? Não. Tá bom. Agora, o outro é o Huffman, né? Deixa eu ver. Aqui é um exemplo, né? Foi calculado o código, a partir do código foi calculado o tamanho médio do código, né, que é o L, né? Tá? E aqui, tendo L, eu calculo a entropia, né? O PK log de 2, né? 1 sobre PK, é a probabilidade, basicamente só. E aí você calcula a eficiência, né? É um sobre o outro. Vocês viram, o Shannon realmente gera um código, se não for ótimo, né? Porque
Ele pode realmente chegar num código ótimo, com a eficiência máxima, ou bem próximo do máximo, no 0,99, por exemplo. O Huffman, ele sempre gera o código ótimo, melhor ótimo, tá? Então, mas a ideia dele é um processo inverso do Shannon, mas a ideia é a mesma, usar a árvore binária. Então, o truque da árvore binária, no fundo, nos dois, o truque da árvore binária é a parte mais bacana, tá? Que é que garante que cada valor, cada código, né, seja criado de tal forma a não se confundirem, tá? A não ter um código que possa confundir o outro, tá? Mas isso vale também para outras codificações que não sejam binárias. Então, se você ter, em vez de ter um sistema com 3 símbolos, né, ou 3 códigos, tá? Em vez de ser binários, você vai ter uma árvore não de 3, desculpa, de 2, vai ser uma árvore de 3 em cada nó. Nono nó dos dois lados. No de Huffman poderia ligar a união. Deixa eu ver se entendi a sua pergunta, Jéssica. A união nó de valores com 2 galhos. Não, o nó é importante ver, isso uma árvore binária, tá? Você não pode fazer junção de nós, senão você vai confundir a construção da árvore. No caso do Huffman, mesmo ordenamento, só que agora é mais fácil fazer deitado, né? Na horizontal. Você põe em ordem, né? Novamente em ordem, do maior para o menor. Tá? Então são quantos símbolos? Aqui tá certo. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 símbolos com essas respectivas probabilidades. Então, qual que é a ideia? Como ele vai... a ideia é construir de baixo para cima, em vez de cima para baixo, né? Então, eu vou sempre pegar os dois... Por que dois? Só porque é uma árvore binária, tá? Então, eu vou pegar sempre os dois menores. Tá? Essa é a lógica de construção. Então, o primeiro 2 menores nessa ordem é esse aqui, o FG, né? Com o 0,6 e o 0,4. Tá? E aí crio, né, um outro nó, que é o de 0,10, que é a soma desses dois. Tá? Vamos ver se é isso que você quer dizer. Vamos ver dois galhos com união do nó de outros, bem na frequência. Assim, aqui tem várias combinações, né? Não sei se é essa a pergunta. Por exemplo, eu posso ligar esses dois, são os dois menores, né? Os dois próximos, aqui deu 10, mas aqui tem um 9, né? Mas, bom, quais seriam os dois próximos menores, né? Seria esse aqui, esse nó de 0,10, né? Com o outro de 9, 0,9. Tá bom? Mas se isso aqui fosse, por exemplo, 11, né? 0,11, você provavelmente... não, desculpe. Se fosse 11... Não, de qualquer forma, não. Imagine que a soma deu, por exemplo, essa soma deu 13, em vez de 10. Tudo bem? Deu 13. Né? Se deu 13 aqui, quais seriam os dois próximos? Seriam 12 e 9. Então você faria um outro aqui, né? Não faria com esse cara aqui. Eu acho que nesse exemplo tem isso. Tem, né? Mais à frente, né? Eu acho que você tinha feito uma coisa assim. Então, nesse caso aqui, os dois próximos, né? Não é esses dois aqui, no fundo porque seria, pela lógica, quer dizer, dá a impressão que você vai montando 2 e 2, os dois menores, né? Não é isso, né? É sempre, né, considerando a soma dos nós que vão sendo construídos. Então, os dois próximos menores seriam o 10 e o 9. Tá? Então, aí fica essa aqui. E aí tem um outro nó de 19. É verdade, 19. Esse exemplo aqui, o próximo é isso, né? O próximo já não vai incluir, né, o 12, né, porque o 17 e o 12 são menores que o 19. Então, a próxima junção vai ser esses dois aqui, 17 e 12. Tá bom? E aí, você tem essa junção aqui, entre 17 e 12. Tá? É importante lembrar de Hildernand, né? É bom, se bem que aqui não é tão crítico assim. 0,1.
é sempre a esquerda com 0 e a direita com 1, né? Tem que adotar um critério único para você ter uma uniformidade nos ramos, né? Na codificação dos ramos. Bom, qual que é o próximo? Né? Nós temos o 30, 22, 29 e o 19, né? Os dois menores é o 22 e o 19, né? É isso? É o E com o 19 que está aqui. Tudo bem? Então tem que reordenar, né? Aqui o E, o 19, tá? Para dar o 41. Tá? Esse ramo está sendo construído, né? Qual que é os dois próximos agora, né? Você tem o 41, o 29 e o 30. Então, o próximo será o A com o 29. Certo? Aí você tem o A com 29, né, fazendo nó de 59. E aí sobra os dois aqui, né, finalmente, para montar o último. Tranquilo? No exercício bem desorganizado? Bom, de qualquer forma, você vai sendo obrigado a montar, né? À medida que eu faço na soma, o menor, tá, dá 10. Se eu tivesse 1, 7 e 8, daria 15, tá certo? Ainda tem mais números a partir unindo, mas eu não faço disso. Tá? Sim. Vamos ver se eu entendi o seu exemplo, a sua explicação. Tá? Então, imagine, então, você tem esses dois embaixo, né? E 7 e 8. Então, isso aqui seria 7, seria 8, né? Na ordem decrescente original. 8 e 7, você tem 15, né? E aí você teria o 9 com 12, né? Tá certo? Vou voltar o original. Opa, tá aqui. Né? Você teria o 9 com 12, que aqui é 8 e 7, tá na ordem certa, né? 9 com 12, que aí o outro, o 7 e 8 tá aqui, né? Tá? Formaria o próximo par. E aí, vamos ver a soma disso aqui. Isso aqui deu 15. E provavelmente o próximo seria 15 e 17, né? Porque isso aqui vai estar acima do 17. Certo? É isso aí. Deu para entender ou não? Isso aqui vai dar 21, né? Então, vai estar aqui para cá. Então, o próximo par vai ser o 15 e 17. Poderia ligar o nó do primeiro com o nó do segundo? Eu não entendi o nó do primeiro com o segundo. Assim, pode, dependendo do valor total, né? O que ele está olhando para fazer as contas é sempre esses valores, né? Se você juntou esses dois para formar um par, esses dois começam a valer esse valor que está aqui, o 0,10. Tá? Então, aqui foi incorporado e virou 0,19. Esse conjunto aqui com três elementos virou um nó de 0,19. Ali no B poderia ser um nó? Pode ser também. Então, deixa eu ver se tem algum exemplo. Aqui é um exemplo de um nó, né, que foi criado, está fora desse, não foi agregado a um ramo, então foi um nó independente. E depois, acho que foi reordenado, né? Não, nem precisou. Tá, então, aí o 22 veio para cá, né? Entre o C e o CD, né? 23 veio para cá, só para continuar agregando nesse ramo que tem aqui. Né? 41. Aqui, ó. Aqui é um exemplo onde o 30 vai se juntar ao 29 que está aqui. 29 está aqui, o 30 vai dar um de 59. Eu não sei se você quer falar, Jéssica? Talvez seja mais fácil. Não sei se eu estou conseguindo explicar o seu exemplo. Acho que esse exemplo que está aqui mostrou todas as possibilidades de combinação. Ah, tá. Desenhar seria mais fácil, né?
Você quer dar um exemplo com os números que estão aqui? Desculpa, não sei se... Vamos fazer um exemplo, vai. Vamos dar um exemplo primeiro. 30. Ah, tá. Gente, parece que está começando outra aula, né? Você pode ficar até mais tarde, Jéssica? Mas a ideia é simples, viu? Acho que não seria mais tão complicado assim, não. Agora... Tá. Tá. Então tá bom. Rapidamente, então, esse é o exemplo que está na transparência, né? Você quer mudar os valores que estão aqui? Está enxergando essa tela? Não, tá, né? Sim, dá para enxergar. Tá. Quais seriam os valores? Vou fazer um exemplo. Deixa eu ver se eu... Deixa eu ver se eu segui exemplo. Ah, tá. Teria um de 7 e 8, né? Teria aqui 7. Desculpe, 8 aqui, né? 8 e 7. Uma coisa que você tem que tomar cuidado é que a soma total tem que dar 1, tá? Então, quanto que era? 6 e 4 antes? 6 e 4. 6 e 4 dá 15 e 5. Você tem que tirar Você tem que tirar 5 agora. 25. Tá bom, tá bom? Ficou assim. Tudo bem? Então vamos juntar aqui. O que eu tenho aqui então? Vou juntar esse aqui e criar um nó aqui. Criar um nó de 0,15 aqui, né? Tá bom? Dá para entender mais ou menos ou não? Dá, né? Tá? E aí, qual seriam os próximos dois, né? Os próximos dois seriam esses caras aqui, ó, né? Seria o 12 e o 9, né? E o 15 é maior que 12 e 9, tá? Então, aqui seria quanto? 0,12 dá 21, né? É isso? Bom, é isso? Né? Tá. E aí, qual seria o próximo, então? O próximo depois seria o 17 e o 15. Vou colocar 15. Tá? 17 e 15. Então, o que eu teria que fazer? Esse 17 aqui sairia daqui. Eu montaria aqui em cima. Vai.
0,17, né? Com 15. Tá? E criaria um nó aqui em cima de quanto que é? 32. Eu vou ter que eliminar aqui. 15, 32, tá? 32 aqui. 0,32, tá bom? Então, o que sobrou aqui? Sobrou o 21 e 22, que eu vou fazer um nó aqui, né? Tá? 21 e 22 dá um outro nó aqui em cima de quanto? 21 dá 43, né? 0,43. Tá meio confuso, mas acho que quem está acompanhando consegue entender, né? Ok? É esse cara aqui com esse cara que está aqui. Tudo bem? É o 43. Tá? Então tem o final 43, 32 e 25. Qual é o próximo aqui, na verdade, né? Esse cara vai ter que sair daqui. Então vai vir. Eu vou ter que fazer um pouco diferente aqui. Vou repetir assim. Eu vou repetir aqui o 0,32, 0,32, né, com o 0,25. Certo? Esse cara aqui vai desaparecer. Ok. Tá bom? 0,25. Tá? Esse aqui vai formar um outro nome. Isso aqui é o original, né? Seria o A. Tá? E aí, o total dá quanto? 32 mais 25 dá 0,57, né? É isso? É isso, né? 0,57. Aí sobrou um 57 com 43. Sobrando, enfim, esses dois aqui. Tá bom? Esse é o trabalho do Refone. Você tem que ficar sempre mexendo os somatórios, né? Mas aí, uma vez montada a árvore, você vai só identificando, né, com zeros e uns, usando o mesmo critério. Né? Um zero do lado esquerdo e um do lado direito, por exemplo, e aí identificam todos os sons. Tudo bem? Não sei se ajudou. Foi fácil ou não, Jéssica? É fácil, né? E aí, pessoal? Bom, já passamos 10 minutos, né? E vocês devem ter outros compromissos. Podemos encerrar? Acredito que sim, professor. Então tá bom. Então tá. Então vamos encerrar. Pode com não, tanto da esquerda ou da direita, tá certo. Tá? Ai, verdade. Bem lembrado. Eu ia esquecer e perder a gravação. Interromper a gravação. Tá, legal.